agora o programa Educa Castanhal. Olá, moradores e amigos de Castanhal e região. Sou a professora Lia Lima e vamos para mais um dia de estudos aqui no Educa Castanhal. A aula de hoje traz um tema importante sobre guerra mundial e a criação da ONU, que possamos buscar a união e a paz, para que todos os países possam superar os desafios do novo tempo, cuidar do planeta e assim melhorar a vida de todos. Vamos lá, estudantes, vivenciar a história com a professora Nayana. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e mega ansiosos para o nosso retorno às escolas. Sou a professora Nayana Dias, responsável pelas disciplinas de História, Religião e Estudos Amazônicos, nas escolas do campo e da cidade, aqui em Castanhal. Hoje quero deixar um abraço bem carinhoso aos meus alunos e familiares e aos nossos telespectadores que sempre nos acompanham e aprendem junto conosco. Hoje quero mandar um abraço à Dona Graça, que sempre nos acompanha. É sempre uma satisfação ter a sua companhia. Então, se liga na história que vamos fazer hoje um tour pela Europa para entender como foi a Segunda Guerra Mundial. No final dos anos de 1930, os regimes totalitários iniciaram-se com um movimento expansionista, que logo se chocou com os interesses de outras potências. Entre 1939 e 1945, ocorreram alianças entre os países originando dois grupos. No primeiro grupo, chamado Eixo, temos Alemanha, Itália e Japão. No segundo, denominado de Aliados, temos Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos. Alunos, prestem bastante atenção para as denominações que vamos começar a utilizar agora, para tratar sobre os países envolvidos na disputa da Segunda Guerra Mundial. Observe os integrantes do lado direito, chamado países eixos, e os do lado esquerdo, países aliados. Países do eixo: Alemanha, Itália e Japão. Países aliados: Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial ocorreu no dia 1º de setembro de 1939 e terminou em 8 de maio de 1945, e em 2 de setembro no Pacífico. A contenta deixou cerca de 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos. Calcula-se que o custo total da Segunda Guerra Mundial chegou a 1 trilhão e 385 bilhões de dólares. É muita coisa, não é? Perceberam, alunos, o quanto de vidas e investimentos foi perdido? Segundo as pesquisas, essa guerra foi a maior guerra da história da humanidade, devido a todos os impactos e consequências deixadas após a guerra. Vamos acompanhar agora como tudo isso começou? Compreendemos que os danos causados pela Segunda Guerra foram catastróficos. Isso se deve ao expansionismo territorial dos países do eixo. Em 1939, deu início à Segunda Guerra Mundial, um conflito marcado por ideias racistas, disputas por territórios e genocídios. A guerra durou 6 anos e ficou marcado por ter sido um palco de um dos primeiros ataques nucleares da história. Acompanhe comigo quais foram as consequências dessa guerra para os países envolvidos. Primeiro, temos o descontentamento com a Alemanha, com o desfecho da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Segundo, a Alemanha foi declarada única culpada deste conflito. Com isso, teve suas forças armadas reduzidas e teve que pagar indenizações aos vencedores. Isto provocou uma fragilidade econômica, alta inflação e acúmulo de problemas sociais na década de 20, surgindo assim movimentos radicais, como o nazismo, liderado por Adolf Hitler, que conquistou parte da população. Hitler defendia o nacionalismo, a ideia de que os arianos eram as raças superiores e as demais deveriam ser submetidas ou eliminadas, especificamente os judeus, considerados culpados de todos os males. Isto gerou o chamado Holocausto,
que foi o assassinato em escala industrial destes povos. Para termos uma melhor compreensão dos assuntos e das consequências dessa guerra, vamos estudar um pouco mais sobre o Holocausto? O Holocausto é o nome que se dá para os genocídios cometidos pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial, que vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, e principalmente os opositores políticos. De toda forma, o grupo que mais foi vitimado no Holocausto foram os judeus. Este, por sua vez, prefere se referir ao genocídio como Shoah, que em hebraico significa catástrofe. Acompanhe agora uma ilustração sobre esse momento. Esse período foi marcado por vários conflitos e destruições. Algumas divisões que marcaram esse momento também ocorreram. Vamos agora compreender as 3 fases marcantes da guerra. Primeira fase, considerada a vitória do eixo, que vai de 1939 a 1941, marcada por invasões, bloqueios econômicos à Alemanha, impostos pela França e Grã-Bretanha, e a primeira derrota de Adolf Hitler na primeira fase da guerra, que permitiu aos aliados a recompor suas forças. Segunda fase, marcada pelo equilíbrio das forças, que vai de 1941 a 1943, com a Batalha do Pacífico e o momento de virada da derrota alemã na União Soviética. Na terceira fase, chamada Vitória dos Aliados, em 1943 a 1945, temos a derrota de Benito Mussolini, a explosão das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. Cerca de 50 mil pessoas morreram no momento da explosão em Hiroshima, uma das maiores cidades japonesas. Pouco tempo depois da explosão das bombas, caiu uma chuva negra que contaminou a água e o solo. Além das mortes instantâneas e de outras mortes minutos ou horas depois dos acontecimentos, os ataques nucleares trouxeram ainda muitas outras consequências graves. O resultado foi milhares de pessoas contaminadas, feridas, queimadas, cegas, com câncer, problemas genéticos, deformações físicas e outros devidos aos efeitos das bombas. Outro momento importante foi a entrada do Brasil na guerra. Inicialmente, o Brasil se manteve neutro na guerra, mas diante do bombardeamento de navios brasileiros, o governo de Getúlio Vargas declara guerra ao eixo. A participação ficou a cargo da FEB, Força Expedicionária Brasileira, formada em 9 de agosto de 1943,
e integrada por um contingente de 25.445 soldados, permanecendo em combate durante 7 meses. 3.000 soldados brasileiros foram feridos e 450 morreram. A Segunda Guerra Mundial marcou profundamente o mundo contemporâneo. Vamos analisar agora algumas consequências da guerra. Primeira, a Alemanha não foi declarada culpada pela guerra, como no conflito anterior, porém, passou por um profundo processo de depuração ideológica. Segundo, os países europeus se encontravam destruídos e com sua população reduzida. Somente com a ajuda americana através do Plano Marshall foi possível a reconstrução europeia. Também foi concretizada com a criação de um Fórum Internacional, a Organização das Nações Unidas, chamada ONU, que seria um instrumento diplomático entre as nações para evitar a guerra. Terceiro, o grande vencedor da guerra foi os Estados Unidos, que não tiveram seu território invadido, exceto o Havaí. Desta maneira, o país não acumulava grandes perdas materiais comparado aos países europeus. Quarta, a Europa também foi dividida em 2 blocos econômicos, de acordo com os países que libertou e ocupou as nações. Os países do leste europeu, como a Polônia, Hungria e Romênia, passaram a sofrer influência da União Soviética e construíram governos de caráter socialistas. Já os países como França, Bélgica e Holanda se viram ocupados pelos Estados Unidos e inauguraram a época do Estado de Bem-Estar Social. O confronto entre as duas ideologias marcou o mundo inteiro e foi conhecido como Guerra Fria. Então, perceber o porquê da Segunda Guerra ser considerada uma catástrofe para o mundo? Vou deixar essa pergunta para vocês fazerem como dever de casa. Você pode responder e enviar a sua resposta para o nosso WhatsApp, que irei corrigir e te mandar uma mensagem com a correção. Queridos, chegamos ao final de mais um programa e espero que vocês também tenham compreendido o assunto. Não esqueçam de devolver os cadernos de atividade nas escolas e irem retirar os novos. Quero deixar um abraço carinhoso a você que está nos assistindo. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e compartilhar com os amigos. Tchau! Parabéns, professora Nayana! Como sempre, a sua aula traz muitas informações importantes para os nossos estudantes. Você é maravilhosa! Agora, vamos compartilhar mais um quadro da nossa mostra virtual de jogos. Hoje é a Escola Municipal Quilombola Fernando Nunes. Tira, deixa ficar. Guerreiro com guerreiro faz o zigue-zigue-zá. Guerreiro com guerreiro faz o zigue-zigue-zá. Bora, dá três coisas. Vai! Deixa a cara pra cá, Pedro. Vamos jogar. Tira, pois. Não tá sendo jogado. Deixa. Anne! Luan! Lucas! Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora moçada, segura a pisada. Só na sanfonada, só na sanfonada. Ficar de frente. Bateram nele, você deu pra cá. Carregado de para onde? Se não for da frente, seu de trás. Deixa logo o seu like. Coisa assim, uma pega na mão da outra, assim, ó. Isso. Pega a roupa, faz uma roda pro vejo. Sim. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. O homem bateu na minha porta e eu abri.
Meninos e meninas, põe a mão no chão. Meninos e meninas, pulem de um pé só. Meninos e meninas, dê uma rodadinha e vai pro olho da rua. Filho doce pra mim. Arroz e feijão. Agora vai. 1, 2, bate pro lado esquerdo. 3, Esquerdo. 4. Ei, bateu. Bom dia a todos, meu nome é Marcos Miguel, minha série 5 anos, estudo na escola aqui na bola com o meu menino e vou brincar um pouco com a Aí está o trabalho da Graziele, fazendo seu trabalho de física, né, pro professor Tiago. Namoradeira, namoro o malandro urubu, eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbo lá no ver o peso, urubu sobrevoou. Aí. Isso, vai, pode ir. Agora no meu eu entendo mais. Aí. Pausa de novo. Eu vou ficando por aqui e desde já agradeço a participação de todas as escolas de nosso município. Os jogos virtuais estão movimentando as escolas e é assim que a educação precisa acontecer, de forma dinâmica e divertida. Um abraço em todos e até a próxima. Tchau!